Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas ramificados. Tá? Bom, o sistema ele é ramificado quando a gente tem uma variação de vazão devido a uma derivação pontual. Tá? Então a gente viu na aula anterior a vazão em marcha, que é uma retirada de vazão uniforme ao longo do conduto. E os sistemas ramificados são quando a gente tem uma derivação pontual. Tá? O primeiro exemplo que a gente tem é o de um reservatório de sobras, tá? Que é exatamente de um exercício da lista lá que a gente viu. Tá? Quando que a gente usa esse reservatório de sobras? Né? Quando que ele é interessante de servir? No abastecimento de água, a gente tem uma variação de consumo muito grande ao longo do dia. Tá? Então a gente costuma utilizar esse reservatório de sobras para ele acumular água durante a noite. Tá? Então, o que acontece? Durante o dia, quando eu tenho um grande consumo aqui na nossa cidade, a vazão de consumo aqui é muito alta, então a minha linha piezométrica aqui se inclina bastante, né? De forma que esse reservatório aqui ele tenha que abastecer a cidade também. Tá? Durante a noite, quando o meu consumo reduz muito, minha vazão se reduz, né? A inclinação da minha linha piezométrica ela se reduz também. E aí esse reservatório mais alto aqui, ele consegue abastecer um pouquinho de demanda que a gente ainda tem na cidade e também encher novamente esse reservatório de sobras para quando amanhecer novamente ele consiga auxiliar o abastecimento de água da cidade, tá? Então, o que vai acontecendo, né, aqui nesse esquema de baixo, né, que inicialmente a gente tem a linha piezométrica aqui do reservatório 1 abastecendo o reservatório 2 e a demanda da cidade, né? E conforme essa demanda aqui vai aumentando, essa carga piezométrica no ponto B ela vai caindo até que chega um ponto aqui que o meu reservatório 2 vai precisar abastecer, tá? Então, esse tipo de operação é muito utilizado no abastecimento de água dessa forma. Tá? A resolução desse problema ela é direta, né? A gente só precisa determinar aí qual que é a carga piezométrica em B para a gente verificar, né, se o reservatório 2 está abastecendo o ponto B ou está recebendo água do ponto A. Tá? Bom, uma outra configuração que a gente pode ter são com 3 reservatórios. E aí o problema já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem o reservatório mais alto sendo o reservatório B. E o reservatório mais baixo, o reservatório A. Tá? Então, fica claro, né, se a gente aplicasse Bernoulli, né, o reservatório B é o reservatório que tem mais energia, então ele está fornecendo água para o sistema. Ele não consegue receber água nem do reservatório A e nem do reservatório C. Tá? Por sua vez, o reservatório A ele não consegue mandar água nem para o B nem para o C. Então ele só pode receber água. Tá? Agora, o reservatório C ele pode tanto receber água do reservatório B ou ele pode mandar água para o meu reservatório A, tá? Dependendo aqui da carga piezométrica que eu vou ter no meu ponto D. Tá? Então, esse sistema aqui ele já é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho duas alternativas aqui de ocorrência de vazão nesse trecho aqui que eu não consigo determinar diretamente. Tá? O que a gente costuma fazer na prática é considerar que a carga piezométrica no ponto D seja igual à carga piezométrica, né, ou igual ao nível do meu reservatório intermediário, aqui no caso o reservatório C. Tá? Então a gente faz essa estimativa aqui. Por quê? Porque fazendo isso a gente não vai ter escoamento aqui nesse trecho 3. Tá?
Se as cargas piezométricas aqui são iguais, eu não tenho escoamento. E aí eu só tenho vazão vindo do reservatório B para o reservatório A. Tá? Então eu aplico Bernoulli entre o ponto B e o ponto D. Tá? Eu tenho o nível d'água aqui, tenho a carga piezométrica, consigo aplicar a equação de Bernoulli e encontrar a vazão nesse trecho. A mesma coisa, eu posso aplicar Bernoulli do ponto D para o ponto A e calcular a vazão nesse trecho. Tá? E aí a gente pode ter três ocorrências. Né? A primeira é bem clara, né? A vazão que eu calcular para o trecho 1 é igual à vazão que eu calcular no trecho 2. Tá? Se isso acontecer, quer dizer que a hipótese que eu adotei da carga piezométrica em D ser igual ao nível do reservatório C, tá ok. E aí realmente não tem escoamento no tubo 3. Tá? O mais normal, né, é que isso não ocorra. Tá? Esse chute inicial normalmente não dá certo. Tá? E aí a gente pode ter duas alternativas. Tá? A primeira é que Q2 seja maior que Q1. Tá? Se Q2 é maior que Q1, quer dizer que a vazão aqui é muito maior do que essa. Então, quer dizer que tem que sair um pouquinho aqui por essa tubulação 3 para abastecer o meu reservatório C. Tá? Então, se isso está ocorrendo, quer dizer que a carga piezométrica aqui em D é um pouquinho maior, né? Porque daí a inclinação da minha linha piezométrica fica no sentido do reservatório C. Tá? Então, se eu calculo uma vazão aqui, saindo desse reservatório mais alto, maior do que a vazão no trecho para o reservatório mais baixo, quer dizer que esse reservatório intermediário ele é abastecido. Tá? Se for um caso contrário, né, essa vazão aqui, Q1, é maior do que essa vazão Q2, quer dizer que ele está puxando mais água e esse reservatório superior não é capaz de abastecer sozinho o reservatório A. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Rebaixar um pouquinho a carga piezométrica em D, tá? Para permitir que o reservatório C também forneça água aqui para esse ponto. Beleza? A gente pode ir fazendo esse processo por tentativa e erro, tá? E a gente vai realizando o balanço de vazões aqui nesse trecho D, tá? Então, de acordo aqui com a hipótese 2 ou 3, né? A gente sabe, por exemplo, esses dois reservatórios estão abastecendo, né? Então, Q2 mais Q3 tem que ser igual a Q1, tá? Então, a gente vai fazendo esse ajuste da carga piezométrica no ponto D até que esse balanço de vazões aí seja satisfeito. Beleza? Bom, mas a gente pode ter um problema com N reservatórios, tá? E aí esse processo de tentativa e erro ele se torna um pouquinho mais demorado, tá? E aí a gente pode utilizar o método de Cornish, né, o método de balanço de vazões, para realizar esse procedimento, tá? O que a gente costuma... qual que é o roteiro, né, desse procedimento? Inicialmente a gente vai fazer a mesma coisa, fazer uma estimativa inicial para a carga piezométrica na junção, tá? Então aqui nesse caso aqui do exemplo, né, é nessa junção E, tá? Eu posso ou não ter uma derivação para um outro ponto aqui que consuma uma vazão pontual aqui, e eu posso considerar ela. E nessa junção estão conectados os meus N reservatórios, tá? Bom, a gente considera aqui, a gente tem um valor de sinal que a gente considera positivo se o nível do reservatório for maior que a carga piezométrica inicial, né, que eu estimei. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a minha carga piezométrica em E ela é maior do que o nível de água em todos os meus reservatórios. Tá? Então, nesse caso, o HI é maior que todos os HIs. Tá? Então, o sinal
em todos os trechos aqui 2, 3 e 4 seria negativo. Tá? Por que isso? A hora que a gente for calcular a vazão aqui por essa equação, se eu fizer HI menos HE, sendo HI o nível do reservatório, esse valor aqui fica negativo. E aí o negativo aqui vai compensar isso, né? Para a gente calcular a vazão aqui. Se a gente utilizar a fórmula universal, né? Esse aqui é um quadrado. Se a gente não tivesse esse sinal aqui, apareceria a perda de carga negativa, né? E aí a gente não conseguiria resolver essa solução, tá? Então, o sinal é só para fazer essa compensação aqui e generalizar o procedimento. Tá? Então, eu sempre vou fazer o cálculo da vazão, pegando aí a diferença do nível do reservatório para a carga piezométrica no ponto E, tá? Que basicamente é a perda de carga, né, com um sinal de positivo ou negativo, dependendo do sentido da vazão. Tá? Bom, depois que eu fizer isso, né, calculei a vazão em cada um dos trechos, eu tenho que verificar a equação da continuidade. Né? Então, a somatória de vazões no meu ponto E, né, menos aqui essa derivação que se eu tiver, né, ela tem que ser igual a zero. Tá? Então, isso aqui só está dizendo, né, que a vazão que entra é igual à somatória das vazões que saem. Tá? Bom, se essa relação aqui não chegar em zero, eu tenho que fazer a correção da carga piezométrica no meu ponto E. Tá? Então, eu vou calcular uma nova carga piezométrica, somando aqui um fator de correção ΔZ. Tá? E esse ΔZ a gente calcula através dessa outra fórmula aqui, tá? Que é exatamente essa somatória de vazões que a gente já fez, tá? Dividido pelo somatória de vazão dividido por perda de carga. Tá? E esse coeficiente N aqui é um coeficiente que depende da fórmula de perda de carga que a gente está utilizando. Tá? Então, ele é exatamente o expoente da vazão na fórmula de perda de carga. Então, se for a fórmula universal, esse N vale 2, né? Se a gente estiver usando a fórmula de Hazen-Millens, ele vale 1,85. Ok? Bom, para finalizar a aula, eu trouxe um exemplo aqui para a gente resolver e ver como que esse método é aplicado. Tá? Então, é basicamente o problema dos 3 reservatórios, tá? E ele pede qual que é a vazão que está passando em cada um dos trechos. Tá? Só que a diferença aqui é que ele tem uma válvula aqui, nesse trechinho aqui. Tá? Então, a gente tem que considerar a perda de carga localizada dessa válvula, que é 1,10 metros. Tá? Então, aqui no Excel eu já fiz uma tabela com as principais características do problema. Tá? Nível dos reservatórios, aqui a carga piezométrica na junção, tá? Que a gente vai dar um chute ali, e as características de cada um dos trechos. Tá? Aqui nessa coluna a gente tem que definir a perda de carga distribuída do trecho. Tá? Então, como esse primeiro trecho aqui, B, ele tem uma perda de carga localizada, a gente tem que considerar ela nessa coluna aqui, né, nessa diferença, porque aqui a gente quer isolar só a perda distribuída. Tá? Então, isso aqui vai ser a minha cota do reservatório, menos a cota da junção e menos a minha perda localizada dessa válvula aqui, que ele deu de 1,10 metros. Tá? Os outros 2 trechos eu só tenho a perda distribuída. Tá? Bom, esse valor aqui pode dar positivo ou negativo, né, só por conta do sentido do escoamento na tubulação. Mas ele está representando exatamente a perda distribuída no trecho. Tá? Aqui nessa coluna eu vou pegar o sinal de cada um desses valores. Tá? Então o Excel ele tem essa função que retorna 1 ou menos 1 de acordo com esse valor, se ele é positivo ou negativo. E aqui nessa outra coluna eu vou calcular a vazão, né?
de acordo com a equação geral aqui que a gente tem. Tá? Como a gente vai utilizar a fórmula de Hazen-Williams, o beta aqui a gente tem que considerar o C e o 10,65. Então, eu vou ficar com o valor da minha perda de carga, dividido pelo sinal, dividido por 10,65, dividido pelo comprimento, multiplicado pelo diâmetro elevado a 4,87, multiplicado também pela rugosidade, 1,85. Tudo isso elevado, né, a 1 dividido por 1,85. Aqui eu vou colocar também um multiplicador do sinal, só para a gente saber o sentido de escoamento sentido de escoamento na tubulação, para facilitar ali embaixo a hora que a gente for fazer a somatória de vazões na junção. Tá? Então aqui eu vou multiplicar por esse sinal aqui, que indica o sentido da vazão no trecho. Tá? Então aqui eu tenho a vazão, né? Nessa última coluna eu vou fazer a relação de vazão por perda de carga. Tá? Só para facilitar o cálculo aqui da correção da carga piezométrica em I. Tá? Bom, então num problema de 3 reservatórios, né, a gente costuma dar como chute inicial aqui para a carga piezométrica na junção o valor do nível do reservatório intermediário, tá? Porque daí a gente anula a vazão nesse trecho, né? Estando equilibrado aqui, a gente não tem escoamento aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui 211,59. Tá? Aqui deu um valor dividido por zero, tá? Só porque a diferença aqui deu zero, tá? Mas aí eu corrijo depois, só para a gente fazer o somatório de vazões. Tá? Então aqui nessa linha é exatamente o somatório de vazões, né? Então eu vou somar aqui esses valores. E a correção de vazão, né, a gente utiliza essa equação, né, que é a relação entre somatória de vazões e a somatória da relação de vazão com perda de carga. Aqui esse Q, no nosso caso, é zero, né, porque a gente não tem nenhuma derivação pontual nessa junção. Tá? E o nosso N ele é 1,85, porque a gente está utilizando a equação de Hazen-Williams. Então, por fim, né, a nossa nova carga piezométrica vai ser o nosso chute, mais essa correção aí. Tá? Eu vou colocar zero aqui só para a gente ver qual que seria o valor que a gente teria que utilizar. Né? Então, colocando zero aqui, ele entra como zero no somatório, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, a gente tem que colocar aqui uma carga piezométrica mais baixa. Tá? Porque a vazão no meu trecho EF, ela é maior do que a vazão no meu trecho BE. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu reservatório superior, ele não está dando conta de abastecer esse reservatório R3 aqui. Tá? Então, o meu reservatório 1, ele vai ter que auxiliar no abastecimento aqui. Tá? Então, eu tenho que reduzir a carga piezométrica no ponto E para esse reservatório aqui começar a abastecer também. Beleza? Então, colocando aqui, vou voltar aqui a equação certinha, né? E vou fazer um novo chute com o valor que a gente tinha calculado ali embaixo. 201,78. Tá? Bom, meu balanço de vazões ainda não ficou legal, tá? Ainda tem 1,10. Ele calculou um novo valor aqui para eu ajustar, né? Eu vou colocar esse novo ajuste, 208,97. Já melhorou bem, né? Passou de 1,1 para 0,33. O meu novo chute aqui, 206,67. Tá? Agora já estou me aproximando de zero, né? Eu vou colocar aqui esse valor
E agora eu atingi o equilíbrio. Tá? Claro que deve ter mais casos decimal aqui, né? Mas já é um valor bem razoável. Tá? Então eu consegui encontrar aqui a vazão em cada um dos trechos. Tá? Então eu tenho que o meu reservatório R2 aqui, ele contribui com 100 litros por segundo. Esse meu reservatório A aqui, ele contribui com 400 litros por segundo. Ó. Ele até contribui bastante. A suposição inicial que a gente fez, ela é muito errada, né? Porque a vazão dele é bem grande, tá? Por causa das características do sistema aí, né? Principalmente por causa dessa perda de carga localizada. Tá? E aí a somatória, né? Se esse contribui com 100 e esse com 400, né? A vazão que chega aqui no meu reservatório R3 é de 500 litros por segundo, tá? Eu poderia ter feito isso também, né? Ao invés de ir fazendo a correção aqui, eu poderia ir ajustando manualmente esse valor, tá? Provavelmente eu gastaria um pouco mais de tempo, né? Porque aí não é um chute muito certo, né? Essa correção aqui, ela já direciona a gente, né? De forma a fazer menos tentativas, tá? Se a gente for tentar por tentativa e erro própria, né? Provavelmente a gente não vai ter uma precisão muito adequada.